Pronto, agora nós já retomamos aqui do meu computador. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem sou eu, né? Eu sou Lúcia Lázaro, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho MBA pelo IBMEC. Eu estudei na segunda metade da vida, né? São esses 25, 30 anos que nós temos após a aposentadoria ou para fazer uma transição de carreira que a gente queira, já numa idade mais madura. E aqui a questão é, se você está vendo essa palestra, você provavelmente está preparado ou está em busca de uma nova significância para a sua vida. Tudo que você fez até aqui preparou você para essa segunda metade da vida, né? Você aprendeu bastante, você tem uma bagagem e tudo isso é muito importante agora para essa nova fase. Eu gosto muito do Stephen Covey, eu praticamente li todos os livros dele, sempre acompanhei os trabalhos dele. E essa frase é muito legal porque dá uma ideia do que é isso, né? Seja lá o que estiver no centro da sua vida, ela é a fonte da sua segurança, direcionamento, sabedoria e poder. E é esse centro da sua vida que nós vamos resgatar para que você possa então ver qual é o propósito para essa sua segunda etapa, ok? Então, vamos lá. O jogo. Que jogo que é esse que você vem jogando, né? Você começa a perceber que tudo que você faz no trabalho já não tem a mesma significância que tinha antes para você. Você percebe que está preso num ciclo vicioso de coisas por fazer, está sempre estressado ou sem tempo para você e sua família. Ou às vezes você sente que existe algo no ar que diz que a empresa não permanecerá com você no quadro por muito tempo. Ou você está próximo de se aposentar e ainda não planejou sua transição para a pós-aposentadoria. Ou você acredita que está na hora de dar um novo rumo à sua vida, de se reinventar e encontrar essa nova significância. Qualquer que seja a sua motivação, é importante você saber que se você está trabalhando ainda hoje, mantenha-se no emprego, porque você vai precisar de um tempo para se planejar. Você vai precisar de um tempo para descobrir que coisas que você precisa completar para ir estar apto para iniciar a sua segunda jornada, ok? O que fazer? Essa é uma boa pergunta, né? A pergunta que não quer calar atrás da orelha, né? Bom, em primeiro lugar, eu vou sugerir que você ponha o seu barco no estaleiro. Como um barco que necessita de manutenção e reparo antes de seguir para uma grande viagem pelo mundo, você também vai precisar de algum tempo. Agora está na hora de você olhar para si mesmo, para o alto e para os lados e descobrir uma história muito maior que está contida em você. A gente não segue uma viagem pelo mundo sem antes ter certeza de que a gente está com tudo necessário para fazê-la, não é verdade? Aqui é a mesma coisa. Um homem continua jovem se ele não abrir mão de seus ideais, sonhos e propósitos. Então vamos pensar e planejar a sua jornada, porque ela vai ser imensuravelmente maior que aquela que você está completando. E a gente já vai ver por quê, tá? Que ela vai ser maior. Bom, eu queria que você agora parasse um pouquinho, pegasse um caderno, folhas de papel e caneta, para que você possa responder as próximas perguntas. Vou te dar uns segundos. Pronto? Quando você se lembra de algo significativo na sua primeira metade de vida, o que foi tão significativo? Aí anota aí na sua folha, no seu caderno. O que teve essa significância tão forte para você? Qual qualidade em você reconhece nesse momento tão significativo?
Que partes da sua primeira metade de vida você quer deixar de lado? Que partes da sua primeira metade de vida você quer incluir? O que ainda precisa ser feito? Então, repetindo todas elas. Quando você se lembra de algo significativo na sua primeira metade de vida, o que foi tão significativo? Qual qualidade em você reconhece? Que partes da sua primeira metade de vida você quer deixar de lado? Que partes da sua primeira metade de vida você quer incluir? E o que ainda precisa ser feito? Pronto? Eu vou fazer ao longo da nossa palestra, eu vou fazer uma série de perguntas para você poder refletir e ter informações a respeito do que foi importante na sua primeira jornada para te dar dica para a segunda jornada, para a segunda metade da sua vida, ok? Nunca na história da humanidade o homem teve a chance que ele está tendo agora. Que chance que é essa? A gente nunca teve pessoas vivendo tanto tempo. No início dos tempos, as pessoas viviam em média de 30 a 40 anos, porque a vida era muito dura naquela época. A gente não tinha as facilidades, as automações, os alimentos, geladeira, e energia, comunicação, tudo que a gente tem hoje a gente não tinha naquela época e muito menos a medicina que a gente tem hoje. Então as pessoas morriam muito mais novas. Até meados de 1900 as pessoas viviam em média até os 50 anos. E após o ano 2000, as pessoas passaram a viver uma média de 72 a 74 anos, ou seja, nós ganhamos em vida útil, nós somos abençoados, porque nós ganhamos em vida útil mais 25 a 30 anos. Imagina, se você está com 50 anos, você ganhou 25 anos. Ou se você está com 45 anos, você ganhou 30 anos. Então, isso é uma coisa muito legal. Muito legal porque, assim, a gente, nessa primeira metade da vida, a gente corre atrás de construir uma profissão, uma carreira, de conquistar coisas materiais, de colocar os filhos nas escolas, de fazer os filhos se formarem. E agora, a gente tem um tempo para a gente olhar para a gente e redescobrir aquilo que a gente quer fazer. Qual é esse propósito que a gente tem na vida e que a gente de alguma forma deixou para trás por conta de ter que ganhar a vida, por conta de ter que viver a agenda de uma empresa, de um trabalho, de um chefe, e por isso a gente deixa o propósito de lado, o nosso verdadeiro propósito. Porque essa questão, a partir do momento que você resolve criar família, ter uma família, constituir família, você acaba tendo como prioridade dar para essa família tudo o que ela precisa, uma casa, um carro, as férias, e tudo isso custa muito, né, em termos financeiros. Então, agora é olhar para frente e falar, puxa vida, né? Eu consegui, meus filhos estão se formando, eu consegui fazer essa etapa da minha vida. E agora, né? E agora daqui para frente? E é essa jornada que eu vou ajudar você
a planejar agora, tá bom? Então, isso nos dá uma perspectiva de 25 a 30 anos a mais do que as pessoas tinham antes. E como as pessoas não tinham antes essa perspectiva, os livros não tratavam a respeito. Né? Esses livros a respeito de transição de vida, de viver a segunda metade, começaram a surgir a partir de 2005. Só a partir de 2005, depois dos anos 2000, que se começou a olhar e falar, puxa vida, né? As pessoas estão ganhando mais 25 a 30 anos, e o que essas pessoas vão fazer com o que resta de vida, né? Com todo esse tempo que elas ganharam. E aí a gente tem várias coisas que a gente observa, principalmente no mercado financeiro, né? Os planos de previdência privada, que antes eram vitalícios, hoje não são mais, são por 10, 15 anos. A mesma coisa é a aposentadoria, né? A aposentadoria do governo. Ela hoje tem uma série de indicadores e de coeficientes por conta dessa questão de que as pessoas estão vivendo mais. Então, tudo isso, o mundo agora se deu conta de que existe essa nova onda para as pessoas que estão nessa fase de vida e que a gente nunca tinha pensado tão profundamente e tão detalhadamente a respeito. A jornada à sua frente. Então, se você pensar a sua nova jornada como um grande filme épico, você verá que tudo o que aconteceu na primeira metade da sua vida foi uma preparação da grandeza do que está por vir. Uma jornada ambiciosa para uma causa nobre. Como eu disse, antes você estava refém de uma outra agenda que não a sua. E agora nós vamos descobrir qual é a sua agenda, ok? Vamos fazer um teste agora? Pega aí seu papel e sua caneta. Reflita o que você conseguiu até aqui. Quais foram as suas conquistas? Liste as 5 maiores conquistas que você teve. Liste as 5 maiores conquistas. Pode ter sido, eu me casei, foi quando nasceu meu filho, foi quando eu fiz o MBA, foi quando eu fiz um doutorado, ou então foi quando eu consegui quitar a casa. Eu não sei quais são elas, mas elas são importantes na sua vida, porque você batalhou bastante por elas, não é verdade? O que suas conquistas dizem sobre você? No que você é muito bom? O que essas suas conquistas dizem sobre você, no que você é muito bom. Por exemplo, uma das minhas conquistas foi trabalhar com transformação organizacional, que eu queria muito. E aí eu fiz um curso lá fora, nos Estados Unidos, e voltei e apliquei o curso aqui. E aí eu me dei conta que eu sou muito boa em reestruturar, em criar processos, procedimentos, em criar uma organização. Pelo que você sente paixão? O que te dá paixão? O que te dá aquele tesão, desculpa o bom português, de fazer? A outra é o que toca o seu coração. O que toca o seu coração.
Bom, eu falei então que eu tenho paixão nessa coisa da transformação organizacional, né? E o que toca o meu coração é o fato de que com isso eu consigo ajudar as pessoas. Porque muitas vezes as empresas não têm claramente um papel e responsabilidades definidos para aquela pessoa, ou não tem um plano de carreira, para que a pessoa saiba o que ela precisa fazer para crescer dentro daquela organização. Então, o fato de eu trabalhar com isso me faz perceber que eu acabo ajudando essas pessoas a encontrar uma parte desse caminho, né? É uma ajuda muito importante na vida. E isso toca o meu coração. Então, pensando no que toca o seu coração, vamos dizer que há um tempo atrás você enterrou numa caixa de madeira, há muito tempo, o seu tesouro mais precioso. Lá você guardou o seu tesouro mais precioso. O que é que tem dentro dessa caixa de madeira? Volta lá no tempo, volta lá no tempo. O que que você, naquela correria de ganhar dinheiro, de ser pai, de ser marido, de ter que cumprir com uma série de compromissos, o que que você falou? Não, eu vou deixar isso aqui para uma outra hora, isso aqui não é para agora. Eu só vou poder fazer isso quando eu tiver mais tranquilidade. Então, está na hora de desencavar, né? Desenterrar esse tesouro, abrir essa caixa para você resgatar o que é mais precioso para você. Conseguiu? Bom, tendo de 25 a 30 anos pela frente, o que você gostaria de fazer com eles? Você já pensou? Puxa vida, você já ganhou um quarto de século. O que você vai fazer com esse tempo todo que você tem pela frente? Você vai estudar? Você vai viajar? Você vai ficar de férias por 25 anos? Bom, o que você precisa ter antes de começar essa nova jornada, essa sua segunda metade da vida? Liste de 4 a 6 coisas prioritárias. Vamos voltar para o nosso caderno, caneta. O que você precisa ter antes de começar? Sei lá, é 1 milhão na conta do banco? Ou é ter a sua aposentadoria pelo governo? Ou é estar recebendo, ter cumprido o prazo para receber a sua previdência privada? Ou é terminar de pagar o seu apartamento? Ou é terminar de pagar a universidade de um filho? Eu não sei, mas você precisa saber quais são essas 4 a 6 coisas mais prioritárias que você precisa cumprir antes de enveredar na sua nova jornada. Nessa viagem que você vai fazer, que é uma viagem épica. Quando você pode começar essa sua jornada? Antes era o que, né? Agora é quando você acha que você pode começar a sua jornada. Pense num prazo factível para que você possa ter cumprido as prioridades acima. Quando você pode começar a sua jornada? Tudo que a gente planeja tem que ter prazo, senão a gente não cumpre. E esse seu plano vai ter que estar sempre com você, na sua pasta de trabalho, na sua gaveta, para que você sempre visualize.
porque você vai ter que cumprir essas datas independente de continuar trabalhando ou não. Esses prazos vão precisar ser cumpridos, ok? Bom, a verdadeira prova do valor de um homem não é quando ele vive o papel que escolheu para si mesmo, mas quando ele vive o papel que o destino escolheu para ele. Dentro daquela caixa de tesouro, que é o seu tesouro mais precioso, provavelmente está o seu propósito de vida, está a sua missão, o seu chamado, né? O que você vai querer deixar como legado para a sua família, para a humanidade, para a sua comunidade. Então, essa nova fase, essa nova etapa, é para você cumprir esse papel, para você cumprir esse propósito. Quais são os prováveis obstáculos que você vai ter nessa jornada, né? O medo de não obter o suficiente. Será que eu consigo viver só com o dinheiro da previdência privada ou da aposentadoria ou daquele aluguel? Medo de não ter sucesso no seu intento, dele não ter significância. Será que eu vou conseguir realizar isso que eu estou me propondo, de trabalhar para a minha comunidade, de fazer um trabalho voluntário, de trabalhar numa ONG e conseguir realmente cumprir com esses objetivos? Eu vou conseguir levar, no meu caso, por exemplo, eu me coloquei como um dos meus propósitos, levar conhecimento gratuitamente para as pessoas, distribuir, multiplicar conhecimento. Então, será que esse meu intento tem significância para as outras pessoas também? E o medo de perder o poder, status e influência. Enquanto você está numa empresa, é a Lúcia que trabalha na Accenture, é a Lúcia que trabalha na Brasil Telecom. A gente tem um pedigree, não é verdade? E quando você deixa de trabalhar numa empresa, o que acaba acontecendo é que você deixa de ser importante porque você não faz mais parte daquela organização. Você não está mais no comando, você não está mais ocupando um cargo dentro dela. Então, todo o entorno que diz respeito a essa função, então os seus clientes, os seus fornecedores, só aqueles que se tornaram seus amigos pessoais vão continuar presentes na sua vida. Provavelmente, 90% das pessoas que estão ao seu entorno hoje por conta do trabalho, do cargo que você tem, da posição que você ocupa, não vão estar presentes para você depois que você sair da empresa. Por quê? Porque esse vínculo com o tempo, ele vai se perdendo, mas a grande questão aqui é esse desapego. É o desapego da posição que você tinha, do cargo que você tinha, do status que você tinha, do poder de influência nas pessoas que você tinha. Porque é lógico que você vai continuar influenciando pessoas, você vai continuar sendo importante para outras pessoas, mas talvez para aquelas não. Talvez para uma boa parte daquelas você vai ser substituído por uma outra pessoa que vai preencher, vai ocupar aquela sua posição. Então, é comum que quando a gente saia do mundo corporativo ou deixe de trabalhar naquela clínica que você trabalhava ou naquela loja que você trabalhava, todo aquele entorno, se você não criou amigos realmente para a vida, tudo isso vai ficar para trás, né? Então é importante você ter isso presente para você, porque nem todo mundo vai te acompanhar agora na segunda metade da sua vida. E é um momento assim, de muita reflexão, porque a gente acaba descobrindo nessa hora também quem é verdadeiramente seu amigo. Quem estava do seu lado só por interesse na posição que você ocupava.
Quanto mais mais alta a posição, mais fortes são os interesses, não é verdade? Então, aqui você vai estar lidando com essa perda, que é a perda desse status, desse poder e dessa influência. Então é importante que você vá treinando esse desapego, né? Se ver sem isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, meu marido se aposentou da empresa que ele trabalhou por mais de 40 anos na mesma empresa. E aí, a primeira semana, ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele simplesmente não tinha feito um plano de transição para ele. Ele pensou várias vezes a respeito do que ele gostaria de fazer, a respeito de como ele iria fazer, e etc e tal. Mas ele efetivamente não se planejou para fazer essa transição. A primeira semana foi aquela coisa de acordar e de repente se dar conta de que ele não tinha para onde ir. Ele estava em casa. E aí, o que fazer com o tempo que ele dedicava no trabalho e que agora ele tinha para estar em casa? Até que ele começou a se organizar e se planejar, começou a montar seus produtos para trabalhar como consultor e oferecer para as pessoas que ele conhecia, com quem ele tinha relacionamento no passado, na antiga empresa. Então, quanto antes você puder antecipar esse planejamento, mais preparado você vai estar para essa nova etapa da sua vida. Você precisa deixar algo velho para trás para poder abraçar algo novo. Não dá para você carregar essa mala de coisas inteira, toda essa sua aprendizagem, essa sua experiência, esse seu background. Você vai aproveitar muitas das coisas, mas não vai dar para carregar tudo. Senão não entra o novo, não entra a criação, não entra a inovação, não entra a aprendizagem. Você tem que aprender coisas novas. E como é que você vai pôr mais coisas se o seu copo já está cheio, não é verdade? Deixa essa mala de coisas velhas para trás. E aí, no pain, no gain. Toda vez que a gente faz uma transição, que a gente começa de novo, existe um pagamento para você poder ganhar. O preço da transição. O futuro não é um lugar para onde se vai, mas um que se cria. John Char. A cada travessia que fazemos, pagamos uma taxa por ela, porque vai existir uma curva de aprendizagem que demandará tempo e esforço para correr atrás e adquirir novos conhecimentos, para que você comece a ter domínio sobre ela e atinja suas metas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: lembra quando você começou a trabalhar como estagiário e ainda estava cursando a faculdade, e como estagiário você teve que aprender um monte de coisas novas, começar lá do comecinho, aprendendo todo dia coisas novas para poder fazer o seu trabalho, e ainda não estava nem formado? Pois é, aqui é a mesma coisa, meu amigo, aqui é a mesma coisa. Minha amiga, se você está achando que você vai dar um salto e vai continuar com a mesma aprendizagem, a não ser que você não mude muito nessa transição entre o que você fazia e o que você vai fazer, senão é exatamente isso, é começar de lá de baixo, começar do zero, praticamente do zero. O que você vai ter é uma bagagem que é a experiência de vida que você tem, de como se comunicar, de como se relacionar, de como organizar as coisas, de como estruturar, ou de como você fazia para ter um bom resultado no trabalho. Isso são coisas que você vai poder usar aqui na segunda etapa da sua vida. Agora, dependendo do objetivo, que é a segunda etapa da sua vida, você vai ter que aprender muita coisa nova. Por exemplo, eu resolvi
entrar para o empreendedorismo digital porque era um jeito de eu multiplicar o conhecimento de uma maneira muito mais rápida para um maior número de pessoas. Para fazer isso, eu tive que aprender uma série de ferramentas, uma série de plataformas, uma série de sistemas que eu não conhecia, porque eu não trabalhava com isso antes. Eu tive que fazer cursos, tive que aprender entrando na ferramenta, aprender o passo a passo, ir lá no YouTube para ver o vídeo de como fazer aquilo. E assim foi, né? Esse último ano para mim está sendo de aprendizado. Por quê? Porque eu tinha o conteúdo em termos de os conhecimentos que eu queria passar para as pessoas, mas eu não sabia gravar um vídeo para postar no YouTube, não sabia como criava um canal no YouTube, não sabia como gravar uma palestra. Tudo isso, porque assim, as palestras que eu fazia eram presenciais. Então, tudo isso eu tive que aprender. E é muito gostoso, porque é um novo horizonte se discutir na sua frente. E isso dá paixão, dá tesão, dá, sabe assim, te dá aquela sensação de que você está se preenchendo com coisas importantes, com coisas muito legais. Vamos falar do planejamento para a sua nova jornada, como fazer um bom planejamento e não se perder no caminho. Bom, seu plano de ação. A minha sugestão é que a cada 2 meses você tire pelo menos umas 6 horas para você estar consigo mesmo, sem trabalho ou familiares por perto, para você não ser interrompido. O seu plano de ação, ele precisa levar em consideração o seguinte. O primeiro estágio é que você fique em silêncio. E se você quiser, você faça uma oração. Peça para Deus, e aqui eu não quero entrar em nenhum tipo de religião, né, nem de credo, mas assim, peça para Deus te ajudar nessa reflexão, te dar uma luz a respeito do que esse seu propósito, de qual é esse seu propósito, essa sua missão, esse seu chamado e de como enveredar nele. Então, a primeira coisa a fazer é permanecer em silêncio. Deixe que pensamentos e imagens percorram sua mente. Continue em silêncio até sentir um certo relaxamento. Deus costuma conversar com a gente de uma maneira muito quieta, através de alguma ideia, alguma frase. No meu caso, o que aconteceu foi que eu comecei gravando alguns videozinhos sobre comunicação, sobre relacionamentos, sobre pertencimento, sobre fofoca no trabalho. E como eu estava querendo aprender a gravar de uma maneira um pouco mais profissionalizada, eu fui procurar no YouTube como se gravar vídeos, né? Quais as ferramentas que podiam ser utilizadas para não gravar só do meu iPhone. E aí eu acabei vendo numa dessas pesquisas que eu estava fazendo, numa dessas buscas, eu acabei vendo um vídeo sobre empreendedorismo digital e como disponibilizar, a fazer uma busca sobre como gravar vídeos e acabei me deparando com um vídeo sobre empreendedorismo digital. Como fazer para criar infoprodutos, né, conteúdos para a internet. E aí eu resolvi fazer o curso, foi tão simples quanto isso. Eu estava buscando uma coisa e acabei descobrindo uma outra que me levou mais à frente. E quando a gente está aberto para que as coisas aconteçam, né, elas vão acontecendo, elas vão surgindo no nosso caminho. Eu chamo de anjos, né, mas na verdade muitas vezes são coisas, não são pessoas, que vão sendo colocados para que a gente siga então esse caminho que a gente está abrindo, né, nessa transição. O segundo item é leia. Aproveite que você tem esse tempo para planejar a sua segunda metade da vida. Leia entrevistas, biografias, frases significativas que você não teve tempo de ler antes, pensamentos de pessoas que te inspiram ou pessoas que são um exemplo para você. Isso é muito importante para fomentar,
para dar força para o teu propósito, para dar força para a tua missão. Reflita, pense na sua vida e no que gostaria de fazer, para onde a sua vida está indo. Dê uma caminhada sem o seu celular. Caminhar em silêncio ajuda muito, 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 muito a ter essa perspectiva, porque aí a reflexão ela vem com uma força muito grande dentro da mente da gente. Reflita o que você tem feito com o que lhe foi dado. Como você se sente diariamente sobre a sua vida? Isso é uma das coisas para você refletir. Aonde você gostaria de estar e o que gostaria de estar fazendo em 5 anos? O que você gostaria de estar fazendo em 5 anos? Isso é na sua casa? É num novo escritório? Quanto mais você conseguir detalhar essa visão, mais fácil vai ser para você concretizá-la. Aonde você gostaria de estar e o que gostaria de estar fazendo em 10 anos? A gente está estendendo um pouquinho mais aí a visão. Pense na estrada que você já percorreu e para onde você quer que essa estrada vá. Qual é o seu verdadeiro propósito, seu chamado ou legado? Agora, a quarta coisa para você fazer é registrar. Tenha sempre um caderno com você para que você possa registrar o que você observou ou percebeu. Esse registro precisa ser sobre coisas que lhe tragam significância. Escreva uma frase, um pensamento a respeito da direção para onde a sua vida está indo. Faça-se as seguintes perguntas. Pelo que eu quero ser lembrado? Pelo que? Se eu tenho dinheiro mais que suficiente, o que eu vou fazer com o excesso? Se eu tenho menos dinheiro do que o necessário, o que vou fazer para corrigir isso? Como me sinto sobre a minha carreira? É isso que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos? Estou vivendo uma vida equilibrada? Quais são os elementos da minha vida que merecem um tempo maior? Aqui eu sou primeiramente leal. Aonde eu busco inspiração, mentores, exemplos ou modelos de trabalho para a segunda metade da vida? Em quem eu posso me inspirar? Nos itens abaixo, são 2 deles, como eu estou me saindo? Dê de 0 a 10, sendo 10 a mais alta. Na realização pessoal, se eu me sinto realizado pessoalmente. E no requisito família e amigos. O 6º item é montar um plano de ação. E esse plano de ação, ele tem que ter começo, meio e fim, como todo projeto. Então, começa definindo as atividades que você tem que cumprir. Quais são essas atividades? E aqui a gente está falando de o quê? A segunda é como você vai fazer essa atividade. A terceira é quando você vai começar essa atividade e quando você vai terminar essa atividade. Você depende de mais alguém para cumprir a atividade? Quem? E aí você coloca o nome, são várias colunas. Então a gente está falando coluna 1, atividades, o que? Coluna 2, como eu vou realizar essa atividade. Coluna 3, quando eu vou começar essa atividade. Coluna 4, quando eu vou terminar a atividade. Coluna 5, eu dependo do meu vizinho para fazer essa atividade. Põe o nome do vizinho. E agora, quando isso estiver completo, você vai priorizar, você vai colocar lá qual é a atividade mais importante, primeiro. Qual é a segunda atividade mais importante, segundo.
vai marcar para você saber qual vai ser a ordenação que você vai seguir no cumprimento dessas atividades, sempre partindo da mais importante para menos importante. É muito importante que você se dê, que não seja a cada 2 meses, mas que seja a cada 3 meses, a 4 meses, você reveja o seu plano de ação, para que você possa ir atualizando esse plano de ação e colocando novas atividades. Ele tem que ser um documento vivo para você. Pensa que assim, existe coisa mais importante além da sua família do que você estabelecer para você a segunda etapa da sua carreira, da sua vida? Então, pensando nisso, você não pode deixar esse documento numa gaveta esquecido, senão vai ser que nem a caixinha de tesouro lá que ficou enterrada durante muito tempo, não é verdade? Esse plano de ação é para ele estar sendo sempre revisto, sendo sempre atualizado. Por isso que é muito importante que você tenha esse tempo para você estar consigo mesmo, para você entrar em contato com a sua verdadeira fonte, né? Para você pensar em como você está indo em relação à sua trajetória inicial, à sua primeira jornada, e que coisas você pode fazer para já ir melhorando, para ter mais alento, mais energia, mais fôlego, para cumprir o que você precisa cumprir para começar a segunda metade da sua vida. Então, o objetivo de você se dar esse tempo com você mesmo é que é muito importante para você se reconectar consigo mesmo e com a sua fonte de energia, seu poder vital. A gente chama de core, que é essa parte mais central, essa parte mais importante do ser humano. Uma maneira de voltar a ter contato com o seu propósito e com o seu DNA de vida e descobrir maneiras de estruturar, de reestruturar a sua vida a partir daí. Então, se antes a gente tinha o barco no cais, aqui a gente já está vendo que o barco, né, já está se preparando para poder navegar a partir do momento que você já começa a ter o seu planejamento. E olha, faz todo sentido, porque eu lembro quando no ano passado eu não sabia direito o que fazer e eu fui procurar um coach, né, para ter uma conversa e etc e tal, e eu me lembro claramente de que fazer depois o plano de ação me trouxe uma energia, me trouxe uma pegada que eu já não estava com ela, que eu já não estava com toda essa pegada, com todo esse tesão, digamos assim, de abraçar essa causa e vamos que vamos, né? Por quê? Porque o dia a dia acaba deixando a gente meio que no mecânico e no automático das coisas. Então é importante você ter essa perspectiva, essa visão de futuro e o que você precisa fazer para te dar toda essa garra, essa energia de novo. Antes que eu me esqueça, na segunda metade da vida você realmente vai ser você. Você não vai estar mais na agenda de ninguém, você não vai ser a agenda da empresa, você vai ser sua própria agenda. Você vai ser autêntico com você mesmo. E ao ser autêntico com você mesmo, você se conhece melhor e a partir daí você se relaciona melhor com outra pessoa também. Dicas de leitura: A Idade do Paradoxo, do Charles Randy, Transitions Making Sense of Life's Changes, William Bridges, eu não sei se tem em português, mas é bom dar uma olhada. Time and Art of Living, do Robert Greene. Então, essas são as minhas dicas de leitura, caso você queira se aprofundar para poder planejar melhor a segunda metade da sua vida. E foi um prazer estar com você até aqui. Lembre-se que é muito importante ter esses momentos de reflexão para seguir em frente e estar mais preparado para a segunda metade da sua vida. Muito obrigada. Se você quiser
fazer algum comentário, você pode entrar em contato comigo através do e-mail contato@lldesenvolvimentohumano.com, ou então visita meu site, lá tem vários vídeos, tem vários artigos, tem novidades, que é o www.lldesenvolvimentohumano.com. Vejo você na próxima. Sucesso, saúde e muita paz.